Olá, galerinha do Colégio Estadual João 23. Aqui é o professor Clóvis de Filosofia. O assunto de hoje é sobre os pré-socráticos ou filósofos da natureza. Primeiramente, pessoal, a filosofia ocidental, ela surgiu na cidade de Mileto, Grécia Antiga, na região da Jônia. E os três primeiros filósofos ocidentais foram Tales, Anaximandro e Anaxímenes, porque eles eram chamados de pré-socráticos. Era porque eles desenvolveram seu pensamento no período anterior ao nascimento de Sócrates ou por causa de outro fator. Pessoal, eles são assim denominados porque eles tinham um objeto de estudo em comum, que era a physis. É uma palavra grega que significa em português natureza. Então, eles também eram conhecidos e são conhecidos como filósofos da natureza, porque eles desenvolveram um pensamento racional e lógico, certo? Para compreender a cosmologia, a ordem do universo, através do objeto de estudo, que é a natureza, a physis, certo? Vamos lá, pessoal. E outro quesito importante, eles queriam encontrar na natureza o tal do princípio substancial, primordial, originário, elementar, que é a arque, o elemento que dá a origem a todas as coisas, certo? Então, para Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo da história ocidental, o princípio primordial, substancial, que daria origem a todas as coisas, para ele era a água. Por quê? Existe água na terra, existe água nos animais, nos homens, nas plantas, nas nuvens, na bolsa das mulheres quando vão dar o parto, a bolsa estoura. Então, para ele, o elemento que daria origem a todas as coisas, o elemento que é existente em todas as coisas, é a água. Então ele defendia isso, que a arque, que é o princípio substancial, originário, que dá origem a todas as coisas, para ele seria o quê? A água. E para seu discípulo, Anaximandro, ele defendia a seguinte tese, que não pode se encontrar o princípio substancial de todas as coisas na realidade observável, ao alcance dos sentidos, visão, audição, tato e paladar, certo? Não se poderia encontrar o princípio substancial na realidade observável ao alcance dos sentidos. E qual seria esse princípio para Anaximandro? O apeiron. O apeiron, para ele, era o indeterminado infinito. O indeterminado infinito, que estaria presente em todos os lugares. Pessoal, isso aí é muito maluco, mas ele achava que era isso. O pensamento dele é racional lógico, sim. Por quê? Porque ele não se baseava no pensamento mítico e religioso, ok? Então ele acreditava que era o apeiron. Aí vem o discípulo de Anaximandro, Anaxímenes de Mileto. Eu falei anteriormente de Tales de Mileto, farei agora de quem? De Anaximandro de Mileto. E agora vou falar de Anaxímenes, discípulo de Anaximandro. Para Anaxímenes, o princípio primordial, substancial, que dá origem a todas as coisas, é o ar, certo? O princípio só pode ser encontrado na realidade observável, ao alcance dos sentidos. Ou seja, essa tese defendida por Anaxímenes é o contrário da tese de seu professor, Anaximandro. Por que ele defendia que o ar era o elemento que daria origem a todas as coisas? Porque quando nós balançamos as mãos, nós sentimos o ar.
quando sopramos na nossa mão, nós sentimos o ar, nós sentimos o vento tocar em nosso corpo, ok? Então o ar, ele está presente em todos os lugares. Então por isso que ele achava que o princípio primordial, originário, que daria origem a todas as coisas, é o ar. Por isso que ele achava que era o ar, esse princípio, essa arque, ok? Arque e princípio primordial substancial é a mesma coisa. Arque é uma palavra grega. O significado dela é princípio primordial, substancial. O elemento que dá origem a todas as coisas, certo? Aí vem depois o filósofo e matemático Pitágoras. Para Pitágoras, o princípio primordial, a arque, que dá origem a todas as coisas, é a estrutura numérica. Porque para Pitágoras, tudo era calculado, quantificado e observado de forma numérica. Para ele, podia calcular a dimensão do corpo humano, a dimensão de uma casa, de um quarto, de uma praça. Então, para ele, tudo era número. Então, o princípio primordial para ele era a estrutura numérica. Aí vem depois outro filósofo, Heráclito. Para ele, o princípio primordial que daria origem a todas as coisas era o fogo, porque o fogo ele está em constante transformação e movimento. Para Heráclito, os sentidos, visão, audição, tato e paladar, eles enganam. E ele tinha a seguinte frase: nós nunca nos banhamos duas vezes nas mesmas águas do mesmo rio, porque as águas estão em constante movimento e transformação. Ele achava isso. Então, ele acreditava na impermanência e pluralidade do ser. O ser é plural, porque hoje eu sou um, amanhã eu sou outro. Então, ao longo de nossas vidas, nós vamos ter a presença de vários eus ao longo de nossas vidas, porque a gente está em constante movimento e transformação, certo? E o que gera esse movimento, essa transformação? A tensão entre os opostos existenciais. A tensão entre os opostos existenciais. O claro, o escuro, o bom, o mal, a guerra, a paz. Ambos se complementam. E essa tensão é que gera esse movimento, essa transformação, segundo Heráclito. Então, por isso que para ele, o elemento que dá origem a todas as coisas é o fogo. Se você for analisar a chama de uma vela, ela sempre vai ter vários formatos. E a tonalidade da cor da chama, ela vai estar sempre mudando. Então, por isso que para Heráclito, certo? O princípio primordial de todas as coisas é o fogo, que ele está em constante movimento e transformação. Aí vem outro filósofo, Parmênides, que defende o contrário de Heráclito. Para Parmênides, o princípio primordial de todas as coisas é o ser. E o ser, ele é permanência e unidade. Ou seja, não se pode encontrar o princípio primordial de todas as coisas em algo que muda e se transforma e se movimenta o tempo todo. Então ele contesta a tese de Heráclito, certo? Porque ele diz o seguinte: os sentidos, eles nos enganam, assim como Heráclito. Ele acreditava nisso. Ambos têm essa, como é que se diz? Semelhança. Ambos acreditavam que os sentidos enganam, certo? Só que é o seguinte, para Parmênides não poderia se encontrar o princípio primordial em algo que muda e se transforma e se movimenta o tempo todo, certo? Porque o princípio primordial para ele é o ser, e o ser é uno, e é permanência, ou seja, não se move, não se transforma. Aí depois vem outro filósofo, Empedócles. Empedócles dizia que o princípio primordial, originário, que o elemento que dá origem a todas as coisas, seria os quatro elementos.
terra, ar, fogo e água. Terra, ar, fogo e água. Tudo que existe na Terra, todas as coisas, seres vivos, em sua constituição, existem esses 4 elementos. Então, esses 4 elementos é o princípio que dá origem a todas as coisas, para Empedócles. Aí vem outro filósofo, Demócrito, foi um filósofo químico, defendia que o princípio primordial, originário, arquê, elemento que dá origem a todas as coisas, era o quê? O átomo, menor partícula da matéria. Segundo ele, o átomo é a menor partícula da matéria, é invisível a olho nu e não se pode dividi-lo. Ele é indivisível. Então, o átomo seria o elemento que daria origem a todas as coisas, porque em todas as coisas, em sua constituição, existem partículas minúsculas, invisíveis a olho nu. Posteriormente, a gente percebe que Demócrito se equivocou, pois hoje nós sabemos que o átomo ele é divisível, pode se dividir em prótons, nêutrons e elétrons. Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, falem comigo. Tchau, tchau.